pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Buscaju. E agora a gente vai falar com a Tessa Gribowski-Luz, que é da GVL Consultoria. Olá, Tessa, seja muito bem-vinda. Já vi que eu acertei o nome, né? O sobrenome. Oi, Juliana, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui falando com você e com o teu público. Acertou sim, tá? É isso aí. Tessa, eu sempre tenho esse cuidado, porque é tanta consoante que eu fico na dúvida se vai realmente fluir ou não. Mas vamos lá, Tessa. A GVL Consultoria, ela presta consultoria em planejamento estratégico e gestão para escritórios de advocacia. Mas ainda assim, e aqui na legenda a gente vai colocar o link para as outras entrevistas das outras temporadas do 20 Minutos com Buscaju, mas eu gostaria que você iniciasse o nosso bate-papo explicando um pouquinho mais que consultoria em planejamento estratégico. Nossa, dá para fazer planejamento estratégico nesse mundo que a gente está vivendo, né? O que exatamente em gestão? Explica para a gente um pouquinho qual é efetivamente o serviço prestado pela GVL e quais devem ser as expectativas aí de retorno do escritório que te contrata. Tá bom. Assim, o Brasil não é para amadores, né? Assim, fazer gestão e planejamento estratégico no Brasil não é a coisa mais simples, mas dá, funciona. A gente normalmente pensa sempre num cenário de 3 anos, né? Tudo começa a gente fazendo um diagnóstico do escritório, entendendo um pouco como está o modelo de negócio do escritório, e a partir desse modelo de negócio, quais os desafios, o que os sócios querem estar trabalhando, reforçando áreas, buscando outras, targets de cliente, como é que a estrutura organizacional do escritório, isso independente do tamanho, tá? Juliana, acho que é legal falar isso, que assim, a gente hoje, na GVL, a gente trabalha com escritório de, 300 pessoas e escritório de 20, né? Então, assim, aliás, recentemente eu fiz um rápido de 10 pessoas, assim. Então, dá para trabalhar. Obviamente, vão ser trabalhos diferentes em termos do prazo, né? Uma coisa, a gente, eventualmente, você conhece tudo e entrega todo o trabalho em 2 meses, e outras vezes você fica muito mais tempo e se aprofunda pela complexidade do escritório e das áreas de atuação dele. Mas eu acho que é muito válido para os escritórios pensarem um pouco sobre e fazerem essa reflexão. O início do ano é sempre muito bom, né, para isso, olhar como é que foi o desempenho do ano anterior, né, e ver o que pode se esperar para 2022. Parece que assim, as coisas acontecem por acaso no mundo jurídico, mas não é verdade. Né? Dá para trabalhar, dá para você desenhar aquilo que você quer e você trabalhar com mais afinco em busca daquilo que você almeja e fazer o ano, né, corrente, no caso 2022, ser melhor do que talvez ficasse se você só deixasse a vida te levar. Com certeza. Tessa, a gente se conheceu num cliente, né? E nesse cliente você era e continua sendo, então existem casos que você falou, vou lá com 2 meses e faço aquilo que era o esperado. Mas existem casos que você permanece lá dentro, né? Vai fazendo um acompanhamento, né? Tudo depende do projeto, tudo depende do porte, da necessidade do cliente. Mas como eu te conheci nessa área financeira, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que exatamente que você faz, porque isso ainda é algo que realmente chama muita atenção. Beleza, eu fiz um planejamento, mas o que é esse acompanhamento financeiro? O que na gestão financeira que você efetivamente entrega nos escritórios de advocacia? Então, muitas vezes a gente chega num escritório, hoje em dia é difícil você chegar no escritório e ele não ter sistema nenhum, mas ainda acontece, né? Escritórios menores ainda estão, às vezes, só na planilha do Excel. Tem muita coisa de sistema no mundo jurídico hoje.
acessível para diferentes tamanhos e realidades e bolsos para os sócios comprarem, e que integra mais da parte jurídica mesmo, né? Quer dizer, dos contratos que o escritório tem com seus clientes até o financeiro, né? É muito comum no escritório de advocacia um contrato que você tem um prolabore inicial, e aí, de acordo com as fases, né, do andamento do processo, você pode disparar uma nova cobrança. E isso, se estiver interligado entre o contrato jurídico do sistema e o fluxo de caixa, contas a receber, você tem mais certeza de estar emitindo essas notas e mais confiança nisso. Um sistema, e você sabe bem que a gente trabalhou nisso junto, um sistema ele pode te dar informações muito úteis de inadimplência, de clientes em atrasos, né? Assim, então, você pode fazer uma análise da rentabilidade. Se o escritório tiver áreas de atuação, por exemplo, você pode ter um direito ambiental, olhar aquela unidade do direito ambiental, quanto que aquela unidade custa, qual a rentabilidade dela, vale a pena ou não vale a pena, contencioso, idem, arbitragem, enfim, qual seja a área do direito, você pode estar fazendo uma análise mais detalhada quando você tem um sistema. Então, assim, quando a gente pensa em planejamento estratégico, não é uma visão assim só do que queremos, é uma visão do que queremos, do que podemos, dos pilares que temos, o que a gente tem. Não adianta uma pessoa, né, de um escritório menor olhar para essas grandes bancas que são full service e querer imaginar que ela vai ser aquilo amanhã. Tem que ir planejando. E às vezes nem é a característica, nem é a identidade que o escritório quer ter, quer se diferenciar para uma outra coisa. Então, assim, eu acho que tem por isso que são muito importantes essas conversas iniciais que a gente faz, né, do diagnóstico, do entendimento, o máximo possível de envolvimento dos sócios, porque é um trabalho que a gente precisa deles, mas eu acho que surte um efeito muito positivo. Nesse caso, né, que eu sigo acompanhando o cliente, não é uma característica assim, que sempre acontece, nem acho que todos precisam ter esse modelo, mas em algum momento, quando você não tem, né, o managing partner, quando você não tem um gerente administrativo financeiro preparado para lidar com essa visão estratégica, orçamento, às vezes a gente na empresa faz esse papel junto dos sócios. Então, dá para terceirizar isso, né? Ao invés de eu ter esse gerente com essa visão mais macro, eu posso ter o pessoal do mãos à obra, né? Do financeiro, administrativo, mais mãos à obra, e terceirizar isso com uma consultoria especializada para fazer o orçamento, para verificar as metas, né? E analisar os resultados, né? E por falar em meta, eu acho legal a gente pegar também um zoom nessa questão, que era uma coisa que eu tinha pensado da gente conversar hoje um pouquinho, porque agora, assim, recentemente, 3 escritórios buscaram a gente partindo de uma necessidade de apresentar para o seu corpo jurídico, né, para os seus advogados, um plano de carreira. Como é que cresce dentro do escritório, como é que evolui. E aí você falou em meta tem tudo a ver com isso, né? Assim, de uma forma, eu acho que o mundo jurídico dá muito para você medir, né, as entregas, a rentabilidade, o desempenho, as competências. Então, acho que isso é um negócio bacana da gente falar também, além do planejamento estratégico, uma forma que aconteceu já por diversas vezes foi começar no escritório para ajudá-los junto da equipe jurídica. Como motivar os advogados, como reter, o que a gente pode ir cuidando dessas pessoas. Porque, diferentemente de uma empresa que produz, sei lá, tênis, como a Nike, ou, sei lá, cerveja, a gente não tem produto, a gente tem serviço nos escritórios que são entregues por pessoas. A nossa principal matéria-prima em escritório de advocacia são os advogados, né? São as pessoas, é a inteligência deles
né, o bom pensamento deles, a capacidade intelectual que vai fazer o nome do escritório, a marca do escritório. Então, pensando nisso, e é muito interessante ver a preocupação dos sócios cada vez mais com isso, no sentido de trabalhar com a equipe. E aí a gente tem uma boa expertise em fazer esse tipo de trabalho, né, que a gente chama da gestão completa das pessoas, né, do ciclo de pessoas. E aí que começa desde qual é o perfil do advogado para aquele escritório, a gente desenha isso, né, as atribuições, o que é importante, o que tem a ver com a cultura, porque não adianta você botar, de repente, um advogado super ambicioso num escritório que é de causas longas e que você vai ter que ficar muito tempo em cima de uma determinada peça. Enfim, então tem características diferentes para serem calibradas desde a contratação. Depois que você tem a sua equipe, quer dizer, como que ela anda, né? Como é que um júnior vira pleno, um pleno vira sênior, pode virar sócio, o que precisa para virar sócio, né? Como é que se dá isso, em quanto tempo? São coisas que a gente olha junto com os sócios, desenha, não tem um modelo único, isso varia de escritório para escritório, né? Tem escritório que precisa, por exemplo, um escritório que trabalha mais com processos de massa, né? Com entrega de volume, precisa de mais júniores. Um escritório que trabalha com causas mais de terceira instância, causas maiores, né? Talvez menos causas, mais maiores, você precisa de mais sêniores do que dos júniores. Então, assim, tudo isso e como cresce, quanto tempo passa em cada lugar, a faixa de remuneração, os bônus, né? Quer dizer, o que mais? Além da remuneração base, o que mais que a gente pode dar para esse advogado em termos de retenção? Às vezes, um auxílio à educação, pensar em bolsas de estudo, não integral, parcial mesmo, que seja, né? Tudo de acordo com o que cabe no bolso do escritório, entendendo que são realidades diferentes. Mas se é o intelectual que é necessário, né? Assim, estar desenvolvendo uma pessoa é uma garantia de bons serviços, de boa entrega. Então, acho que tudo isso é muito importante, né? E a gente ajuda muito, a gente faz a parte de formulário de avaliação, essa escadinha de como que o advogado vai andar naquele escritório, faixas de remuneração, enfim, bônus, se tiver, né, se houver pagamento de bônus, como é que se faz a distribuição de lucro, com que medidas, as avaliações serão semestrais, anuais, por quê? A gente vai discutir isso com cada um dos sócios, mas o resultado é muito bacana mesmo. Legal. Você acredita, Tessa, que, porque pelo que você está falando, isso está meio que virando uma tendência, né? Esse olhar mais carinhoso em relação às pessoas, né? À carreira, ao desenvolvimento pessoal. Você acredita que isso tem algum tipo de relação com esse momento que a gente está vivendo, com o trabalho híbrido, com a quebra de barreiras geográficas, porque agora você trabalha de onde você estiver, para onde você quiser. Você acha que isso tem algum tipo de relação ou é só uma coincidência? Não, isso já vinha acontecendo, tá? Mas o que eu acho que aconteceu com o modelo híbrido é que, como as pessoas estão mais distantes, né? Assim, você tem menos o controle sobre aquela pessoa. Será que ela está feliz? Ela está bem? Teve muito caso que a gente viu em escritório de advogados com depressão, de advogados passando por momentos mais difíceis, que, enfim, tiveram mais dificuldade de lidar com a pandemia. Então, assim, isso eu acho que fez repensar um pouco nesse cuidado. Como é que eu me mantenho mais próximo? Quer dizer, agora que as pessoas estão, e a maior parte ainda está ou híbrido ou realmente remoto, como é que essa pessoa que está na casa dela se sente com o chapéu do escritório, né? Se sente no ambiente empresarial. Então, eu acho que isso teve essa preocupação de dar um certo acolhimento, que eu percebo, né, nos escritórios. A gente, em alguns, criou
palestras, criamos assim algumas coisas que dessem um certo conforto, até assim, confraternizações online, de alguma forma para poder se ver. Melhorou muito em alguns escritórios. A gente conseguiu introduzir a intranet, que é um ambiente onde as pessoas conseguem se sentir mais juntos, mesmo estando não necessariamente fisicamente sentadas umas do lado das outras. Então, acho que tudo isso teve um repensar aí, né? E, assim, verdade seja dita que a pandemia, de uma certa forma, gera uma economia para o escritório. Sim. Né? Sim, a gente também não pode fingir que não está vendo, mas gera uma economia. Então, assim, parte desse gasto que eventualmente você tinha com algumas coisas quando você estava fisicamente presente, agora você pode destinar para a pessoa física, né, estimulando outras coisas que talvez antes você não estivesse pensando. E o mercado é aquecido, né? Atrás de gente boa tem todo mundo. Então, assim, aquelas pessoas boas têm que ser cuidadas e olhadas com carinho, independente de estar do seu lado aqui na sala, né? Assim, você tem que cuidar. Excelente. Nossa, excelente reflexão. O pessoal que está assistindo aí, com certeza, a cabeça deve estar agora, né? Cheia de insights aí. Muito bom. Tessa, como tudo que é bom dura pouco, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. A conversa boa é assim, ela acaba rápido, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Planejar é muito importante. Quando a gente fala a primeira vez no escritório, vamos fazer um orçamento, isso não funciona. Planejamento não funciona. Então, assim, vamos acreditar que funciona, porque esses grandes bancos que a gente vê, que são, na verdade, empresas, mostram que funciona. E tudo pode ser feito na escala do tamanho do seu escritório. Então, pensa no seu escritório e a gente tem como adaptar isso. Vamos planejar mais, vamos fazer um plano comercial, vamos cuidar das pessoas com o carinho que elas merecem, vamos lembrar, né, dessa importância que elas têm para o escritório e vamos fazer orçamento, cuidar das finanças, organizar a casa, porque certamente resultados melhores virão. Excelente. Bom, é isso aí, recado está dado. Profissionais competentes para fazer isso, a gente conhece. Os dados da Tessa e da GVL estão todos aqui no BuscaJur. Tessa, muitíssimo obrigada novamente pela conversa. O BuscaJur agradece a GVL pela parceria de sempre. E até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Um prazer. Tchau.